Olá, seja bem-vindo ao canal Seu Bolso, Seu Dinheiro. Vamos conversar um pouco sobre a ação da bolada do PASEP, uma batalha judicial que pode render a você ou a um parente seu uma quantia considerável e que, mesmo diante de todas as tentativas de suspensão, continua a render vitórias importantes para os aposentados e pensionistas. Para quem começou a trabalhar antes do ano de 1988, uma decisão recente e muito favorável acaba de ser divulgada, e é mais uma prova de que a luta está valendo a pena e que o dinheiro, que muitos pensavam ter sido perdido, pode sim ser recuperado. A sentença, que foi publicada em 10 de junho e divulgada agora no Diário da Justiça Eletrônico, acolheu o pedido de uma aposentada para condenar o Banco do Brasil. Estamos falando de uma bolada de mais de R$50 mil, somente em danos materiais. Sem contar outros 5 mil em danos morais, além de juros e correção. Essa decisão é a prova cabal de que, mesmo diante de todo o falatório sobre a suspensão de processos, as ações que questionam a má gestão do PASEP seguem normalmente e estão sendo julgadas como procedentes. Diante de tudo isso, sabemos que o assunto gera muitas dúvidas. Por isso, incentive a discussão nos comentários abaixo. Conte sua história, compartilhe sua pergunta e, se você já recebeu alguma bolada, conte para nós. Nós da equipe do Seu Bolso, Seu Dinheiro, fazemos questão de ler e responder todos os comentários, para que ninguém se sinta sozinho nessa jornada. O mais importante é que a informação chegue a todos. O mais impactante dessa decisão, e o ponto que merece toda a nossa atenção, é a explicação do juiz sobre a suposta suspensão dos processos. O juiz simplesmente afastou, ou seja, não aceitou a alegação do Banco do Brasil de que o processo deveria ser suspenso com base na tese do tema 1300 do Superior Tribunal de Justiça. Essa é a questão que tem confundido muita gente. E eu vou te explicar o porquê. O Banco do Brasil, com uma equipe de advogados caríssima, conseguiu a suspensão de processos que discutem o chamado ônus da prova. O que isso significa em termos que todos nós podemos entender? Significa que a suspensão se aplica somente nos casos em que a discussão é sobre quem tem a obrigação de provar que os lançamentos na conta do PASEP foram feitos de forma correta. É como se um julgamento, a briga fosse para saber quem tem que mostrar as provas. Mas a maioria dos casos que estão sendo julgados hoje, e o caso dessa aposentada é o exemplo perfeito, não discute o ônus da prova. Eles discutem algo muito mais grave, a má gestão dos valores que já estavam depositados. Ou seja, a discussão não é se o dinheiro foi colocado lá, mas sim o que o banco fez com esse dinheiro depois que ele foi depositado. E para isso, a justiça se baseia em uma tese completamente diferente, o tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça. Essa tese, ao contrário da outra, não determina a suspensão. Pelo contrário, ela afirma a responsabilidade do Banco do Brasil pela má administração dos fundos do PASEP. Para que você entenda de forma bem simples, imagine que você deu dinheiro a um amigo para ele guardar numa poupança e aplicar os juros corretos. Se ele simplesmente pegou o seu dinheiro e não fez nada com ele, a discussão não é se você o entregou ou não, mas sim o que ele fez com o seu dinheiro. O Banco do Brasil, no caso do PASEP, era como esse amigo. Ele tinha a responsabilidade de administrar o fundo e de garantir que os juros e as correções fossem aplicados da maneira correta. Mas não o fez. Foi por isso que o juiz, de forma muito clara e direta, negou o pedido de suspensão do Banco do Brasil e deu a vitória à aposentada. Essa decisão é um marco, pois serve de precedente para outros processos semelhantes. Ela mostra que a tese do banco, que tem sido usada para tentar barrar essas ações, não se sustenta quando o verdadeiro problema é a má gestão. A aposentada em questão, que teve a sua vitória divulgada agora, é um exemplo de perseverança. A sua história nos mostra os passos corretos para buscar esse direito. Ela foi até uma agência do Banco do Brasil em 21 de junho de 2023
para solicitar o extrato analítico da sua conta do PASEP. Esse documento, também chamado de microfichas ou microfilmagem, é essencial. É nele que estão todos os registros dos depósitos feitos desde o início. E qual foi a surpresa dela? O banco a informou que ela teria direito a um valor irrisório de apenas R$ 725. É inacreditável, não é? A pessoa trabalhou por anos, teve o seu dinheiro depositado e depois de todo esse tempo, a sua parte no fundo rendeu uma quantia que não paga nem o supermercado do mês. Diante disso, ela não se conformou e, munida do extrato analítico, contratou um perito para apurar o valor real. O cálculo feito pelo perito mostrou que o valor real do prejuízo era de R$ 40.679,54 em danos materiais, além dos danos morais. E o juiz, ao analisar o caso, concedeu um valor ainda maior em danos materiais, mostrando que a luta dela foi mais do que justa. Essa aposentada nos ensina o passo a passo que você também precisa seguir. O primeiro passo é o mais importante. Você deve ir a qualquer agência do Banco do Brasil e solicitar o extrato analítico do PASEP, que é o seu histórico completo de contribuições. Sem esse documento, fica praticamente impossível para um perito fazer a apuração dos valores corretos. O segundo passo é procurar um profissional especializado em cálculos judiciais. Um perito contábil irá analisar sua microficha, aplicar as devidas correções e juros que deveriam ter sido aplicados ao longo dos anos e assim chegar ao valor exato que você perdeu. E só depois de ter esses dois passos concluídos é que você deve procurar um advogado. O advogado, com o cálculo pronto em mãos, terá todas as ferramentas para entrar com a ação na Justiça Comum contra o Banco do Brasil. É importante ressaltar que a ação deve ser ajuizada contra o Banco do Brasil e não contra a União. A União só entra no processo em casos muito específicos, como, por exemplo, se a discussão for sobre qual índice de correção deveria ser aplicado. Por exemplo, se o Conselho Diretor do Fundo PASEP tivesse determinado que fosse aplicada a taxa Selic e o Banco do Brasil, por conta própria, tivesse aplicado um outro índice, como o INPC, aí sim a União teria que fazer parte da ação. Mas nos casos de má gestão, que são a maioria, a responsabilidade é exclusiva do Banco do Brasil, que foi remunerado para administrar o fundo de forma correta e simplesmente não o fez. Essa decisão, que é mais uma entre muitas que estão saindo favoráveis, é uma resposta clara para todos aqueles que estavam com medo de entrar com a ação ou que estavam sendo desestimulados por advogados desinformados que insistem em dizer que os processos estão suspensos. Eles estão suspensos somente na cabeça de quem não sabe a diferença entre o tema 1300 e o tema 1150. A diferença entre eles é fundamental para o sucesso da ação. O tema 1300, para deixar bem claro mais uma vez, discute o ônus da prova, ou seja, quem tem a responsabilidade de apresentar os documentos que comprovem os lançamentos na conta do PASEP. A ministra do Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão dos processos que se encaixavam nesse tema para que a questão fosse analisada em profundidade. Mas o tema 1150, que é o que realmente importa para a maioria dos trabalhadores, discute a responsabilidade do Banco do Brasil pela má gestão dos fundos. Por isso que, como o juiz do Pará demonstrou, as ações baseadas na má gestão não foram e não podem ser suspensas. E o que a má gestão significa na prática? Significa que o dinheiro depositado na sua conta do PASEP não foi corrigido de forma adequada. O Banco do Brasil, que era o gestor do fundo, não aplicou os juros e as atualizações monetárias de forma correta, o que fez com que o seu dinheiro perdesse valor ao longo dos anos, corroído pela inflação. Imagine que você colocou 100 cruzeiros na sua conta em 1988. Se o banco tivesse corrigido esse valor anualmente de forma correta, esses 100 cruzeiros se transformaria em uma quantia significativa hoje.
Mas o que aconteceu na prática é que o Banco do Brasil simplesmente ignorou essas correções ou aplicou correções muito menores do que as que deveria. O resultado é o saldo irrisório que muitos brasileiros encontram hoje. Esse é um problema que afeta milhões de trabalhadores que começaram a trabalhar antes de 1988. E o que é mais revoltante é que o Banco do Brasil foi pago para fazer esse serviço. Ele recebia uma remuneração para administrar o fundo PIS/PASEP e, mesmo assim, a administração foi falha. A decisão do Pará não só condena o Banco do Brasil a pagar os danos materiais, mas também os danos morais. O juiz entendeu que a conduta do banco, que negou o direito do trabalhador a um valor justo, causou um aborrecimento e uma angústia que precisam ser indenizados. A aposentada pediu R$10 mil de danos morais e o juiz, achando o valor de R$5 mil suficiente, condenou o banco a pagar essa quantia. A justiça entende que o simples fato de ter que entrar com uma ação na justiça para ter o que é seu por direito já é um aborrecimento que merece uma compensação. Essa decisão é um exemplo prático de como a teoria do tema 1300 versus o tema 1150 se aplica na vida real. A suspensão que tanto falam por aí é uma falácia, uma desinformação que está impedindo muitos trabalhadores de buscarem o que é seu por direito. A ação da bolada do PASEP não é um mito, ela é uma realidade. E as decisões favoráveis estão aí para provar. Mas para ter sucesso, você precisa seguir o passo a passo correto e não se deixar enganar por falsas notícias. Lembre-se, o primeiro passo é sempre o extrato do Banco do Brasil e o segundo, o cálculo de um perito e só então o advogado. Esse processo, que pode parecer longo, vale a pena, pois o valor a ser recebido, como o exemplo do Pará mostra, pode ser de dezenas de milhares de reais, um valor que fará uma diferença imensa na vida de um aposentado ou de um pensionista. Para quem já faleceu, os herdeiros também têm o direito de buscar essa bolada. Basta seguir o mesmo procedimento, com a certidão de óbito e a documentação que comprove o vínculo de parentesco. Essa é uma das maiores oportunidades que muitos aposentados têm para recuperar um dinheiro que foi injustamente retido. E a prova de que a justiça está do lado do trabalhador está em decisões como essa. A decisão do Pará, além de mostrar que a suspensão não se aplica, também reforçou as teses firmadas no tema 1300, mostrando a responsabilidade do Banco do Brasil, o prazo de 10 anos para entrar com a ação e que o prazo começa a contar a partir do momento em que o trabalhador toma conhecimento do prejuízo. Essa é uma informação extremamente valiosa. Você só pode entrar com a ação se souber que foi lesado. E a melhor forma de descobrir isso é solicitando o extrato. É um ciclo que se fecha. A má gestão do Banco do Brasil causa o prejuízo. O trabalhador só descobre o prejuízo ao solicitar o extrato. E a partir desse momento, começa a contar o prazo para entrar com a ação. A luta é contra a desinformação e contra a falta de transparência que marcou a gestão desse fundo. A ação da bolada do PASEP não é sobre a sorte de um ou outro. É sobre o direito de todos que tiveram o seu dinheiro administrado de forma incorreta por anos. E com decisões como a do Pará, a esperança se renova. E a certeza de que a justiça prevalecerá se fortalece. Portanto, se você se encaixa nos critérios, se você trabalhou antes de 1988, não perca tempo. Vá atrás dos seus documentos, faça o seu cálculo e procure um advogado. O seu dinheiro pode estar esperando por você. O Banco do Brasil, que deveria ter cuidado do seu dinheiro, agora terá que pagar. E essa decisão, que condena o banco ao pagamento de danos materiais, danos morais, juros e correção, é a prova de que a justiça, quando informada, faz valer os direitos de quem mais precisa. É inadmissível que um trabalhador que dedicou anos da sua vida ao trabalho encontre um saldo irrisório na sua conta do PASEP, enquanto o dinheiro era administrado por uma instituição financeira de grande porte que era remunerada para fazer esse serviço.
A má gestão não pode ser ignorada. E a justiça está mostrando que não vai ignorar. Essa decisão é um alento. E é a prova de que a luta por seus direitos não é em vão. E é também um alerta. Não se deixe levar por informações incompletas.